Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. E hoje, dando continuidade ao nosso controle de estoque, nós vamos falar sobre Data Tables, né? Vamos aí fazer uma tabela dinâmica, né? Para poder estar exibindo, né, com melhor qualidade os nossos dados, correto? Um exemplo simples de tabelas, né, da parte dinâmicas é esse site aqui, que é o que disponibiliza aí o código para você fazer uma data table, né, uma tabela dinâmica, né, datatables.net, tá? E aqui ele te dá um exemplo de busca, né, na página, certo? Te dá a paginação, né, com esse código você consegue já fazer a paginação. Você consegue colocar aí, de 10 até 100 itens por páginas, né? E te dá a numeração da página, correto? Isso é bem simples, bem útil também, porque você consegue aí fazer, né, um alinhamento, né, a ordenação, né, dos itens por cada campo aqui, cada linha, coluna, né, da tabela, certo? Então, vamos para o código, né? A gente vai usar como modelo o modelo de data table que tem aqui no nosso admin LTDE, né? É a mesma coisa, só muda aí, só mais pouca coisa mesmo, né? A utilização é a mesma, certo? Só que ele vai acompanhar aí o layout do site, né? Então fica um pouco diferente. A gente vai usar a formatação dele aqui, certo? Voltando aqui, o que a gente vai fazer é transformar essa lista em uma tabela. Então, para isso a gente vai no nosso Sublime, vamos lá no app, models, né? Nossa classe aqui, usuários.class. E aí a gente vai no index aqui, onde que a gente imprime, né, lá na tela, a nossa lista. Em vez da gente imprimir uma lista, a gente vai imprimir uma tabela. Só que, em vez da gente imprimir aqui dentro, né, da nossa classe, a gente vai imprimir no nosso index, né, do usuário. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer o retorno, né, dessa lista, né, completa, de tudo que tem na lista. Para isso a gente vai retornar para o nosso index lá no formato de JSON, certo? Então aqui, ó, JSON encode, tá? E aqui a gente está montando, né, o nosso JSON, e aí a gente retorna lá de uma vez dessa forma. Isso daqui, né, que a gente estava imprimindo, a gente vai recortar e vai lá no nosso index do usuário, né, views, usuários, index, e aí a gente está imprimindo, né, direto aqui. Então a gente vai pôr um retorno aqui, né, para receber o que está sendo retornado. Vamos alterar, em vez de lista, nós vamos colocar uma table, né, a tabela. Aqui a gente vai renomear para table também. A gente vai fazer um for each, porque a gente recebe esses dados como dados JSON, e a gente precisa converter isso. Porém, antes do for each aqui, a gente precisa então receber essas informações e transformá-las em um array, né, para ser imprimido na tela, correto? Então é JSON, aí vai ser o decode, e aí o nome da variável, e aqui a gente coloca true. Aqui a gente já converteu, e agora a gente precisa transformar isso aqui. Então a gente vai pegar a variável, vamos colocar aqui como a gente não vai receber os 3 parâmetros, apenas 2 parâmetros aqui do nosso for each. E aí uma coisa que eu faço aqui, bom, deixa eu colar aqui primeiro, né, os dados. Vamos fazer aqui, ó, a gente precisa fazer a nossa tabela normalmente, né? Então
Vou colocar aqui a TR, né? E uma TD aqui. TD, certo? Vamos fechar ela aqui no final. Beleza. Isso aqui a gente vai fazer em todos os campos que a gente precisa, né, imprimir. E vou fazer mais um aqui, copiar esse e alterar aqui, ó, para exibir o ID, né, esse ID que a gente está, o ID do usuário aqui, certo? Só para ficar bonitinho. E aí o que que a gente precisa receber o título lá, né, de cada coluna, né? A gente também precisa. Então vamos passar aqui os parâmetros do título, né, de cada cabeçalho lá, né, no caso. Vamos dar uma olhada como é que ficou, vamos ver se tem algum erro. Tem erros, certo? Linhas, por que que deu erro? Porque lá no nosso, na nossa classe usuários, antes a gente passava um tease aqui, né? E aqui a gente não precisa passar ele, porque a gente está recebendo os valores daqui, ó. Então, deixa eu dar um espaço aqui. Esses valores vêm dessa variável. Então, vamos tirar isso aqui, né? Aqui também a gente tira. Vamos ver se vai funcionar agora. Ainda está continuando dando erro. Mas por quê? Ele está falando que tem um valor nulo aqui, certo? Esse valor nulo aqui, ó, no caso, a gente resolve isso fazendo o seguinte, ó. A gente precisa, não sei, o for each, ele conta aí uma linha a mais. Então, a gente faz o seguinte, ó. Se o ID for diferente de null, mostre isso pra gente. Né? Ele vai fazer ali o campo e vai imprimir. Feito isso, resolvido, a nossa tabela está aí bagunçada, mas é uma tabela. E aí agora como é que entra a questão da tabela dinâmica? Vamos ver aqui, só para a gente ter uma ideia de como que funciona. Veja bem, vamos inspecionar aqui o elemento da tabela. Vamos pegar ela aqui, vamos pegar o começo dela aqui, ó. Então a gente tem aqui a tabela, ela tem um ID, exemplo 1 aqui, ó. A gente pode usar isso. Mas o que a gente realmente quer é ver o código aqui no final dele, aonde tem essa questão aqui da tabela. Veja bem que isso aqui é um código JavaScript, né? Então vou copiar ele aqui e vou colocar ele lá na no nosso layout, no arquivo de script nosso. Vou colocar também no final. Vou script, fechar aqui, vou colocar. Só isso vai resolver? Não. Tem que colocar mais coisas. Mas eu vou deixar assim, já vou marcar aqui, ó. Colocar. Coloque isso aqui, acho que todos já sabem, isso aqui é para que ele, na hora que passa, como está em PHP, essa parte aqui, ele iria dar um erro nessa leitura desse JavaScript, correto? Então, para não dar o erro, a gente coloca essa barra invertida. Vamos ver aqui o nosso. Veja que não fez nada, né? Aí, vai continuar sem fazer nada mesmo, porque primeiro a gente tem que identificar o ID aqui na tabela,
Só que a tabela aqui, ela tem ID. Quer ver? Ó, vamos lá no nosso, vamos inspecionar aqui. Ó. Vamos voltar lá na nossa tabela. Lá em cima, no cabeçalho dela, aqui, ó, tabela. Então ela tem aqui, ó, um ID. Nós vamos pegar o elemento aqui todo. Ó. Ver classe. Vamos puxar aqui, ó. Só essa parte de cima aqui que a gente precisa. Certo? Então aqui está um exemplo 1, certo? E aí, ele já está com a tabela já está renomeada aqui, ela tem um ID aqui de identificação dela. Porém, a gente precisa passar dois arquivos, né, do data table para o nosso script aqui para ele identificar. Então vamos lá. Aonde que está esses arquivos no nosso código? Está dentro de plugins. Aqui nós temos o data tables aqui, ó, e a gente vai passar o jQuery.datatables.mini, né, e JS e o mesmo, só que CSS. Então, primeiramente, vamos passar aqui o JS. jQuery.datatables.mini, certo? Passamos aí o primeiro parâmetro, né? O primeiro código JavaScript que precisa. E aí a gente vai passar o outro lá em cima para ficar separado corretamente. Nós vamos passar na parte onde tem os CSS, certo? Eu vou copiar aqui essa parte aqui de links. E aí vamos ver se vai funcionar a nossa tabela lá. Vamos ver se está tudo certinho. Bom, veio aqui, né, uma parte dela aí, ó, tá apresentando aí, né, já tá funcionando, ó, vendo? Porém aqui, deixa eu ver se já tá funcionando aqui a parte de ordenação também. Vamos só dar uma olhada aqui. O nosso table aqui, ó, ele tem alguns ícones aqui, algumas coisas aqui que para ficar, parece que para dar mais, fica mais bonito, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode copiar isso daqui, né, essa parte aqui, se a gente quiser alterar isso daqui. Se não quiser alterar, a gente pode deixar do jeito que está mesmo, não tem problema, né? Vamos só fazer umas modificações aqui só para ver o que vai acontecer. Então aqui é rolling, e a gente vai colocar aqui, acho que é isso que está escrito lá, deixa eu ver, isso mesmo. E aqui embaixo aqui a gente pode tentar copiar aqui o código, né, que está sendo usado aqui. Bom, então a classe aqui, ó, vamos colocar lá, vamos tentar copiar isso aqui tudo, vamos ver se a gente consegue copiar só essa parte aqui, só para a gente ver se vai ter alguma diferença, né, de exibição. Então vamos eliminar este baixo aqui para não ficar feio, né? Vou pôr nome aqui, vamos ver o que acontece. Tem que alterar outras coisas aqui também. Que nome? Table, tal. Beleza, vamos ver se vai dar alguma diferença no nosso
código, para mim não deu nada de diferença, tá funcionando do mesmo jeito, né? Tá um pouco desordenado aqui, né? Mas é isso aí. Se você copiar o código todo lá e trazer para cá e fazer em cima do que tá aqui, vai funcionar, né, direitinho, certo? E aí, o que mais eu posso falar para vocês? Ó, aqui a gente está usando o exemplo 1. Então vamos pegar o exemplo 2. É 2 que tem lá? Vamos dar uma olhada aqui no código. Então exemplo 1 e exemplo 2. Ó. O exemplo 1 vem a tabela toda. O exemplo 2 só vem algumas partes dela. Vamos ver como é que fica. Olha lá, o exemplo 2 já vem mais bonitinho aqui, porém sem a busca, né? Esse exemplo 2 pode ser ideal, porque aqui você tem poucos usuários que vão estar utilizando o sistema. Mas, veja bem, nós temos aqui em produtos os nossos itens. Nossos itens já tem bastante coisa aqui para ser analisado, né? E essa aqui é só algumas, né? Alguma parte. Então vamos colocar aqui. Agora olha só, depois que você já fez a implementação, já fica bem mais fácil. Se você vir aqui na nossa Models classe itens, né? Na classe itens aqui, veja bem que a gente tem aqui a listagem, ó, o nosso index dele aqui, ó, e tem a tabela aqui. Agora olha só, eu não vou fazer muita coisa, só vou adicionar o ID aqui, ó, e vou colocar exemplo 1, né? E vamos ver o que vai dar lá, ó. Atualizar aqui, olha lá. Ela já veio toda, já completou aí e você já tem aquela tabela organizada, porque aqui já era uma tabela, né? Então eu consigo aí fazer a ordenação, certo? No mais, é implementar isso para todas, né? Se quiser que fique bonito, né? Igual tá aqui, né? Bonitinho e tal, do lado de cá. É só você copiar toda essa parte, né, do código aqui, colar lá, tirar aquilo que não é interessante para você, que ele vai te dar essa paginação, vai te dar tudo bem mais bonito do que o que está aqui para mim, certo? Igual aqui, ó, vamos colocar o exemplo 1 aqui, nos nossos itens, o exemplo 2, né, só para a gente ver se ele vai excluir aí a paginação, né? Não tem paginação, mas também ficou mais bonitinho assim, né? Organizado. Se a gente voltar, deixar aqui, vai ter a paginação, né? Como ali não está exibindo todos os itens, a paginação não entrou. Vamos ver aqui se tem algum outro item, não tem, né? Mas a partir do momento que tiver mais de 10 itens aqui, ele já vai aparecer a opção de paginação aqui para você, certo? No mais é isso, né? Acredito que isso aqui é uma ferramenta, né, que ajuda bastante, porque você já consegue, sem precisar mexer no seu código, né, no banco de dados, né, sem precisar mexer em fazer a paginação, aquela antiga paginação que você coloca aqui tanto de código para fazer a paginação. Isso aqui você já faz sem precisar de mexer aqui na sua estrutura das suas classes. Logicamente que como eu tinha feito o código aqui todo dentro das classes, eu terei que, se eu quiser fazer algo mais profissional, eu tenho que retirar essa tabela daqui de dentro, né, no caso dos itens aqui, e colocar ela lá no index dos itens, né, que está aqui, ó, dentro de views, itens, aqui, ó. Veja que aqui ele não tem nada, né, ele não tem, inclusive isso aqui, ó, pode ser removido, essa lista aqui que faz aqui essa montagem aqui, ó, né, exibe lá como se fosse para criar uma paginação, né? Fica exibindo, pode ser removido.
E aqui embaixo aqui você veja que eu estou chamando ele direto, igual estava lá dos usuários. Né? Dos usuários estava chamando direto. Então você vai fazer o mesmo processo que eu fiz lá nos usuários, você vai fazer aqui para poder imprimir dentro da página de itens, né? Fazer aquele for each, né? dentro da página de itens, ok? Isso para todos. Se quiser transformar todos em tabelas, em vez de os que estão em lista, transformar em tabelas, é essa forma que faz. Por isso que eu peguei dois exemplos, um que está em lista e outro que está já na tabela, como que é fácil de implementar. O que acontece aí são as diferenças quando você vem aqui no Datatables, né, .net. Se você vir no manual dele, você vai ter outros exemplos aí de como utilizar ele, certo? E aí fica a seu critério aquele que mais te atende, certo? Tem muita coisa aí para fazer. No mais, pessoal, forte abraço para todos. Quem gostou, dá um joinha aí, compartilha o vídeo. E aqueles que não é inscrito no canal, se inscreva no canal para ajudar aí, ok? Forte abraço, até a próxima videoaula. Fui!